Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Letícia e hoje vamos estar falando um pouco sobre materiais de moldagem, alginato e gesso. Algumas terminologias utilizadas na odontologia, a gente pode citar as principais delas como moldagem, molde, presa e modelo. O que seria a moldagem? A moldagem é o ato de você estar copiando a boca do paciente. Então, a moldagem a gente pode dizer que é o ato. Já o molde é a réplica negativa tridimensional da boca, que seria ali, no caso, aquele molde que você realiza com alginato. E o modelo é a réplica positiva tridimensional da boca do paciente, que vai ser então o modelo em gesso. E a presa é quando o material em questão ele já está pronto, ele está finalizado, ele chegou ao seu estágio final. Objetivos do uso de materiais de moldagem. A principal delas é obter uma cópia precisa da boca do paciente, e essa cópia precisa vai permitir que o dentista possa criar modelos de estudo tridimensionais. É como se ele estivesse a boca do paciente na palma da sua mão, o que permite então realizar preparos de coroas, próteses removíveis totais ou parciais, como também ser utilizado para procedimentos ortodônticos. Alguns requisitos para os materiais de moldagem é que ele permita ter facilidade de manipulação, sabor e cheiro agradáveis tanto para o paciente quanto para o profissional, fluidez e viscosidade, que vai permitir que ele consiga ali entregar uma maior reprodução de detalhes, tempo de trabalho e presa adequado, que ele possua também uma excelente recuperação elástica e uma excelente estabilidade dimensional, bem a resistência ao rasgamento. O alginato ele é caracterizado como material de moldagem hidrocoloide, sendo seus principais usos para modelos de estudo e ortodontia, documentação odontológica, moldagem para próteses totais ou parciais removíveis e moldagem para moldeiras de clareamento. Sendo ele composto por alginato de potássio, que vai reagir com íons de cálcio para formar o material final, terra diatomácea ou silicato, que aumenta a resistência e rigidez desse material, o fosfato de sódio, que vai servir como um retardador, que vai prolongar o tempo de trabalho do profissional, e o processo de gelificação. O que é isso? Basicamente, vai ser a mistura de alginato de potássio e sulfato de cálcio desidratado, com água, que vai resultar em alginato de cálcio com ligações cruzadas, o que vai permitir que esse material, então, seja insolúvel em água após a presa. Então, após a presa do alginato, ele não vai se dissolver em água. Tempo de presa. O alginato fora da boca, ele possui um tempo de presa um pouco maior, sendo aí em torno de 4 minutos, e na boca, cerca de 1 minuto e meio, por conta aí da temperatura e umidade que a boca apresenta. A moldagem é ideal que tenha ali uma espessura mínima entre moldeira e tecido de mais ou menos 3 milímetros. E para fazer a retirada, é recomendado que seja uma retirada abrupta e rápida, para que evite o rasgamento desse material. E existe também um cuidado. Por exemplo, quando for manipular ali o alginato, é ideal que você analise se a sua cuba ela não tem ali resquícios de gesso ou algum alginato residual que possa ter ficado, para que assim não altere as propriedades do material que você está usando e que você está manipulando naquele momento. Isso é recomendado assim, não somente para o alginato, como para o gesso e para qualquer outro material de moldagem. É sempre importante ter esse cuidado. Estabilidade dimensional é a capacidade que o material possui em manter as suas dimensões originais. Como o alginato, por exemplo, se ele está exposto ao ar, ele vai perder água por cinerese e assim ele sofre contração, o que vai alterar as suas dimensões. E se ele está imerso em líquido, ele ganha água por embebição e ele expande, alterando também as dimensões. Então, qual que é o ideal do alginato? O ideal é você armazenar ele com papel toalha úmido dentro de um saco plástico. Esse também é o ideal para você estar realizando a desinfecção, porque após você retirar da boca do paciente, é ideal que você faça também a desinfecção desse material. E quais são as vantagens do alginato? A vantagem é que ele possui um tempo de presa rápido, ele é fácil de manipular e possui um sabor agradável e baixo custo.
E quais as desvantagens? Ele possui menor precisão em comparação aos outros materiais e ele vai perder estabilidade dimensional rapidamente, justamente pelo vazamento de água, né? Gesso odontológico. O que é o gesso odontológico? Ele é um material utilizado para preencher moldes e obter os modelos tridimensionais. Ele é obtido a partir do mineral gipsita, que é o sulfato de cálcio diidratado. E após o aquecimento, ele vai transformar-se em sulfato de cálcio hemihidratado, que seria o pó do gesso. Tipos de gesso. Possuímos tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 e tipo 5. O tipo 1 é o gesso comum para moldagem, porém ele não se usa mais. Normalmente faziam para moldagem de pessoas desdentadas. E o tipo 2 é o gesso comum, que ele possui partículas irregulares e porosas e ele é menos resistente, certo? E a relação água-pó dele é de 0,5, ou seja, 100 gramas de pó para 50 ml de água. E ele é muito utilizado para modelos de estudo e para montagem em articuladores. O tipo 3 é o gesso pedra, que ele já possui partículas mais regulares e assim ele é mais resistente que o tipo 2. A relação de água-pó dele vai ser 0,3, que é 100 gramas de pó para 30 ml de água. Ele é mais utilizado para próteses totais, aparelhos ortodônticos e placas de clareamento. O tipo 4 é o gesso pedra especial. Ele já tem partículas uniformes e ele é alta resistência. E a relação água-pó é 0,2, ou seja, 100 gramas de pó para 20 ml de água. E ele é utilizado para modelos para troquéis, ou seja, coroas e próteses, que normalmente vão ser mandados ali para o protético e ele vai trabalhar em cima do seu modelo de gesso. O gesso tipo 5 é um gesso pedra de alta resistência e expansão. Ele é a maior resistência, né, e expansão de presa. A relação água-pó dele vai ser 0,2 e ele é utilizado ali para troquéis, para ligas metálicas não nobres. E ele não é utilizado em consultório, ou seja, dentistas não utilizam. Ele é de utilização exclusiva para protéticos. Então, o que a gente pode assim associar, né, com esses tipos de gesso? Que quanto menos água o gesso levar, maior vai ser a resistência daquele material. Por exemplo, as partículas porosas, que é o tipo do gesso comum, ele consome mais água, né? E como ele consome mais água, ele possui uma menor resistência. Já as partículas regulares, como o gesso pedra, ele possui menos água e possui uma maior resistência. Então, essas são uma das principais propriedades, né, do gesso. Então, como que ocorre a reação de presa ou cristalização do gesso? Vai ocorrer quando você misturar o pó com a água. A partir do momento que você mistura o pó com a água, seja o gesso ou o alginato, a reação de presa deles já estão começando. Então, por isso que tem que ser rápido, principalmente no alginato, né, que o tempo de trabalho ali é bem menor do que o do gesso. Então, a partir desse momento, a presa já iniciou. Então, a presa inicial, ela dura ali em torno de 10 a 15 minutos. Então, ela vai apresentar ali uma superfície mais opaca, certo? Então, aquela presa ele tá bem fluido e tá fácil de você manipular e trabalhar. A presa final dele vai acontecer em torno de 1 hora, que o modelo já vai estar sólido e já vai estar bem resistente. Alguns cuidados que é importante ter ao fazer a manipulação dos materiais é a relação de água-pó. Então, ela tem que ser ideal, adequada, principalmente para o tipo de fabricante, porque normalmente essa relação tende a variar um pouco com o tipo de fabricante que você comprou, seja o seu alginato ou o seu gesso. Então, nem sempre ela vai ser essa específica que eu coloquei aqui. Tende a variar de acordo ali com o fabricante. Então, é importante vocês respeitarem, né, essa relação que o material apresenta, para que assim você possa ter todas as propriedades que ele possui, ou seja, todas as propriedades que ele tende a entregar para você. Porque se você altera essas propriedades, ele pode, então, ter uma perda de resistência. Então, respeitando as propriedades e a relação água-pó dos materiais, você consegue evitar aí essa perda de resistência.
E o gesso ele deve ser manipulado de forma homogênea e sem bolhas, porque no momento que você for vazar o gesso no molde de alginato, pode acontecer de gerar bolhas. Então é importante sempre quando for realizar ali o vazamento do gesso no molde, é importante que você tenha ali um vibrador, por exemplo. Então as bolhas elas podem surgir principalmente, né, se o material ele não for devidamente vibrado e se a manipulação for inadequada. Então é bom se atentar a esses cuidados, porque isso vai garantir que você possua aí um modelo ideal e que respeite todas as propriedades do material que você está utilizando. As vantagens do gesso odontológico é que ele apresenta uma variedade de tipo para diferentes aplicações. Então permite que a gente tenha ali um leque de opções para diferentes procedimentos que possa ser realizado ali no cotidiano odontológico. E ele também apresenta uma fácil manipulação, mas nem tudo que é bom é sempre bom, né? Sempre tem ali o lado ruim das coisas, né? A desvantagem. E a desvantagem que o gesso odontológico vai apresentar pra gente é que se ele for exposto ao ambiente ou mal manipulado, ele vai gerar ali modelos com defeitos. Então, é sempre bom que a gente respeite os materiais, respeite as propriedades, respeite ali a sua dosagem, ok? Então, dessa forma, a gente vai conseguir preservar as propriedades que aquele material tende a entregar pra gente e assim evita também a taxa de que a gente possa chegar a um resultado final não tão ideal, ou seja, chegar a um resultado final insatisfatório para nós, com defeitos. Então é importante que possa respeitar ali os materiais e aquilo que ele tem a oferecer para nós, ok? Bom, pessoal, foi isso, nosso resumo de hoje de alginato e gesso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida ou algum comentário que possa acrescentar, deixe seu like. E se você percebeu que esse vídeo pode ajudar alguém, você conhece alguém que também precisa, está precisando desse resumo, compartilhe. Faça a mudança na vida de alguém, ok? Então é isso, um grande beijo e até a próxima!